Hoje vamos aprender de fato do que é constituída uma folha de pagamento de uma empresa e, além disso, vamos entender o que é que significa cada item de uma folha de pagamento, né? Então aí você já vê na tela o nosso exemplo, onde a gente tem aí a folha de pagamento de uma empresa fictícia, né? Eu botei o mês de dezembro, porque o mês de dezembro você tem uma peculiaridade que é o 13º salário, né? Que você deve também inserir no salário do trabalhador. Então é importante que você entenda cada item desse aí, né? 13º, INSS, imposto de renda, vale transporte, né? Salário líquido, FGTS. São coisas que a gente deve entender de fato, né? Como calcular e entender teoricamente o que é, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu tenho uma coluna onde eu tenho aqui os códigos dos funcionários. Para termos financeiros não tem nenhuma diferença, né? Os nomes deles aqui, o tempo de serviço que ele tem nas empresas, tá bom? É relevante, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. O salário bruto do trabalhador, né? O salário bruto, gente, é o salário que vem na carteira do profissional. Se você pegar a carteira profissional do seu pai, de sua mãe, de um tio, uma tia, de qualquer pessoa que você conheça, lá tem uma área reservada onde você tem o salário do trabalhador. Aquilo ali é o salário bruto. É o salário base para os cálculos trabalhistas. Cálculos estes que nós vamos aprender na aula de hoje. Esses cálculos aqui, ó. E vamos começar já a falar do cálculo de 13º salário. Mas antes de começar a falar do cálculo, né, entender como se faz o cálculo, vamos entender teoricamente o que é o 13º. Afinal de contas, Afinal de contas, o 13º ele está presente na nossa folha e a gente precisa entender teoricamente como é que funciona. Então tá lá, o 13º ele é uma gratificação de Natal, uma espécie de salário extra, né? Concedido a todo trabalhador formal e que atue com a carteira assinada. Então você precisa ter a carteira assinada para obter direito do 13º. A gratificação garante que a cada mês trabalhado, o empregado tenha direito ao recebimento extra correspondente a 1/12 do seu salário. Então, por exemplo, se você já, aliás, até uma observação aqui, se você já trabalhou por pelo menos 15 dias numa empresa, já conta como se fosse um mês, tá? Então você vai receber 1/12 do seu salário, tá? Dessa maneira, o valor do 10º é o mesmo do salário mensal do empregado, caso ele tenha mantido o vínculo com a empresa por pelo menos 12 meses. Então, por exemplo, caso você tenha um período de 12 meses já de assinatura de carteira dentro de uma empresa, você tem direito ao 13º salário integral, tá? Mas, professor, se eu tiver 2 meses, 3 meses, 4 meses, como é que fica? Você também tem direito, mas é um direito parcial. Isso que nós vamos aprender a calcular agora. No Excel, como é que eu faço para calcular o 13º? Vamos começar aqui com igual, abro um parêntese, eu pego o salário do trabalhador, tá certo? O salário bruto dele, divido por 12. Professor, por que por 12, professor? Porque são 12 meses, certo? E multiplico pelo tempo de serviço do trabalhador, tá? Então eu pego o salário, divido por 12 e multiplico pelo tempo de serviço, tá? E aí quando você for observar, vai ser proporcional, ó, por exemplo, essa pessoa aqui, né, o Fernando, o salário bruto dele é R$ 1.060, tá? Mas ele trabalhou por apenas 4 meses nessa empresa. Ele não vai receber um salário integral. Ele vai receber referente a 4 partes do salário dele, certo? Ou seja, 4 avos do salário dele, tá? 4/12 do salário dele, tá? Então é dessa forma que você calcula. Vamos fazer mais uma vez? Então igual, abro um parêntese, porque o parêntese, porque eu estou dando prioridade, né, no cálculo do salário dividido por 12. Então, pego aqui o salário, divido por 12, né? E por fora aqui eu multiplico pelo tempo de serviço. Uma observação aqui, eu vou dar um Enter. Observe, ó, o João Carlos e o Fernando. Os dois têm o mesmo salário, tá vendo? Porém, o tempo de serviço dos dois são diferentes. Então, ó, o Fernando ele tem 4 meses de tempo de serviço, ele vai receber R$ 353,33 de 13º. Já o João Carlos, ele trabalhou por 8 meses, ele está na empresa lá por 8 meses. Ele vai receber um pouquinho mais. Então é de acordo com aquilo que você tem de tempo de serviço na empresa, tá certo? Olha lá, eu cliquei, arrastei aqui, já foi, eu tenho lá respondido o meu 13º.
Uma observação aqui, ó, vamos aqui para os que tem 12 meses. Esse aqui, por exemplo, ó, o Pedro ele já tem 1 ano ou mais da empresa, então ele recebe integral. Observe, por isso que é chamado 13º, né? Porque é um salário a mais, é um salário extra. Outro aqui, ó, o Yuri Lima, observe aqui, ó, ele recebeu o mesmo valor de um salário, tá bom? Uma outra observação sobre o 13º salário, a empresa ela pode dividir, ela pode parcelar o seu salário, o seu 13º, pagando uma parcela em novembro e a outra parcela até o dia 20 de dezembro, tá bom? De acordo com a nossa CLT, nossa legislação trabalhista aí, tá certo? Ok, então já foi superado aí o nosso 13º. Vamos para o INSS. Vamos entender o que é o INSS, né? INSS, pessoal, quer dizer Instituto Nacional de Seguro Social, né? É pago a porcentagem do salário do funcionário baseado na tabela do ano vigente. Então, todo mês é descontado do seu salário essa porcentagem, tá certo? Que pode variar na legislação atual, pode variar de 7,5% a 14% do seu salário, depende de quanto você ganha, tá bom? Depende de quanto você ganha, tá? E também a empresa ela contribui com essa taxa do INSS, tá? O INSS, gente, olha, não é da nossa aula aqui, mas o INSS é um tipo de serviço que todo trabalhador tem, um seguro, né? Como já está falando aí no próprio nome dele, né? Um seguro onde o trabalhador tem uma série de benefícios. Eu não vou detalhar aqui, mas eu posso citar alguns. Por exemplo, acidente de trabalho, aposentadoria, que é o principal, né? Afastamento por invalidez, tá? Licença maternidade, tá? Então você tem uma série de benefícios que você tem de acordo com o INSS, quando você é contribuinte do INSS. E não necessariamente só o trabalhador formal pode ser contribuinte do INSS, não. Se seu pai, sua mãe trabalham de forma informal, né, vende um perfume, se trabalha com outra coisa, é um camelô, é um ambulante, ele pode, ou ela pode, né, ir na Previdência Social, comprar um carnezinho de contribuição e a partir dali ele ser o contribuinte. A partir dali, ele pode, depois de um tempo de contribuição, ele pode se aposentar e ter os direitos que todo contribuinte do INSS tem. Tá ok? Então vamos aprender agora como calcular, né, o INSS. Né? Vamos aprender a calcular aqui o INSS do trabalhador, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui no Google, gente. Se você colocar lá no Google, tabela do INSS e o ano vigente, tá? Estou no ano de 2020, então por isso eu estou pegando 2020. Então observe aqui. Beleza, então vamos calcular aqui o INSS. Todo o cálculo trabalhista é baseado no salário bruto, como eu disse para vocês. Vamos pegar aqui o exemplo do Fernando. O Fernando ganha R$ 1.060. Aí eu comparo, ó, R$ 1.060 está para 7,5%, 9%, 12% ou 14%. Ou seja, quem ganha até 1.045 é 7,5%. Então o Fernando já ultrapassou 1.045. Então ele já não é mais desse grupo. Ele já passa a ser desse grupo aqui, ó, que é de 1.045,01 até 2.089,60. Ele vai pagar 9%. Aí eu pego aqui, ó, igual o salário dele, tá bom? Vezes 9%. Vezes 9%. Pronto. E aí já foi. Pego aqui, já foi. Beleza? Olha lá, a mesma coisa aqui, ó. O outro igual o salário vezes 9%. Pronto. Joana Carla. Olha lá, eu vou pegar aqui, ó. 1.600. 1.600 está no mesmo grupo, 9%. Então pego lá, ó, igual vezes 9%. E assim vai. E assim a gente vai calculando. 2.200. 2.200 vai ser de 12%. Então igual o salário vezes 12%. Pronto. E foi aí. Eu vou apagar aqui essa imagem. E foi o nosso INSS, tá certo? Então, só lembrando, o INSS é descontado do salário, viu? É descontado, é tirado do salário. O imposto de renda. O imposto de renda, que quer dizer, também vocês podem encontrar dentro de uma folha de pagamento com o termo IRRF, que quer dizer Imposto de Renda Retido na Fonte, né? Também é uma taxa descontada mensalmente
né, de acordo com o valor do salário do trabalhador. Não são todos os salários que são descontados do imposto de renda, tá? E sempre baseado na tabela vigente. A cada ano, essa tabela ela é atualizada. Então, por exemplo, o que vale para hoje pode valer para o ano que vem de uma forma diferente, tá certo? Então, se você for no Google, de novo lá, e colocar a tabela do IRRF, IRRF 2020. Aí, beleza. Olha como ela é bem parecida com a do INSS. Também ela é descontada do salário, pessoal. Então você tem que prestar atenção nisso aí também, tá certo? Mas, como eu disse, né, não são para todos os salários. Por exemplo, olha a margem que você tem, né? Aqui eu tenho os salários, tá bom? Nesse canto aqui eu tenho os salários e aqui eu tenho a alíquota. A alíquota nada mais é do que a taxa, tá? Então observe, eu tenho 0% de taxa. Então, quem é de 0 até R$ 1.903,98 não paga imposto de renda. Então, a galera que ganha salário mínimo, que ganha até esse valor, por exemplo, não paga imposto de renda. Agora, a partir deste valor aqui, R$ 1.913,99 em diante, aí você tem as taxas que podem variar de 7,5% até 27,5% do salário, tá bom? Isso mensalmente. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo do Fernando. Vamos lá. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Pronto, aqui. Ó. Vamos pegar o exemplo aqui do Fernando. Então, igual, eu pego o salário do Fernando vezes 0%. Aí você pode me perguntar, professor, mas sendo 0%, por que eu não boto logo zero? Sim, mas se caso você for mudar o salário do Fernando, né? Aí você vai ter que atualizar para o valor que ele vai estar com o salário futuramente. Então, você tem que fazer, beleza? Mesma coisa aqui, ó, João Carlos, igual o salário vezes 0%, tá bom? Por exemplo, aqui o Joana Carla também é 0%. Por exemplo, o Sérgio Almeida aqui, ó, que é 2.200. Aí eu pego aqui, ó, por esse valor. Sérgio Almeida 2.200 já paga imposto de renda, desconta. Então pego igual o salário dele vezes 7,5%. Tá bom? 7,5%. Um outro exemplo aqui que paga imposto de renda, aqui ó, Daniela, tá vendo? R$ 2.900. R$ 2.900 está enquadrado aqui, ó, com 15%. Então, eu pego aqui igual o salário dela vezes 15%. 15%. Pronto. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem, sim. Yuri, R$ 3.000. 3.000 também é 15%. Então, pego lá igual o salário vezes 15%. Kailane também aqui, ó, igual o salário, tá? Vezes 15%, né? Também o dele aqui, 15%. E a Letícia também, 15%. 15%? Não, 7,5%. Igual o salário vezes 7,5%. Ok? Os demais aqui é tudo zero. Então... E foi. Ok? Deixa eu deletar aqui essa imagem. E foi. Então aí nossa folha de pagamento já está ficando praticamente completa, tá bom? Já estamos chegando lá. Bom, o próximo cálculo aqui da nossa folha de pagamento é o Vale Transporte, tá? Apesar da empresa pagar o seu Vale Transporte, ela pode descontar o seu Vale Transporte do seu salário, certo? É descontado numa porcentagem que pode variar de 0 a 6% de acordo com a CLT. Lembrando que a CLT quer dizer Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Então, a partir desse conjunto de leis trabalhistas, foi definido que a empresa ela paga o seu salário, porém, ela pode descontar de 0 a 6% do seu salário para pagar parte do seu Vale Transporte. Tá bom? Vamos aprender aqui a calcular agora. Então, eu vou pegar aqui, ó, tudo é baseado no salário do trabalhador. Então, ó, eu já coloquei aqui uma tabelinha aqui em cima, onde eu defini que o Vale Transporte dos meus trabalhadores vão ser de 5,5%, tá bom? Então, todo mundo, independente de quanto ganhe. Então, eu vou pegar lá, ó, igual o salário dele, vezes 5,5%. Mais uma vez, igual o salário dele, vezes 5,5%. Aqui, ó, peguei mais um aqui, vezes 5,5%. Pronto. Como eu sei que todo mundo vai ser o mesmo valor, né? Vai ser o mesmo cálculo, eu posso vir aqui, ó, clicar, arrastar, e eu já consigo encontrar
os vales transportes de todo mundo. Certo? Bem, nós temos aqui dois tipos de salário, né? O salário bruto e o salário líquido, tá? O salário líquido é aquele que a empresa vai pagar ao funcionário. Na visão da empresa, é aquele valor que ela vai pagar para você, já tirando os descontos, né, que ela teve que tirar. Para o funcionário, é aquele valor que ele recebe para pagar os seus, suas compras, né, suas contas, enfim, tá? Como é que eu faço esse cálculo? Lembrando que aqui nós temos o 13º, então é algo que acrescenta, mas nós temos aí o INSS, o Imposto de Renda e o Vale Transporte que são descontados, tá? Então como é que eu faço aqui? Ó, eu posso pegar o salário bruto mais o 13º, menos o INSS, menos o Imposto de Renda, menos o Vale Transporte, tá bom? Dando Enter aí, por exemplo, esse aqui mesmo ficou com R$ 1.259. Fazer mais uma vez, igual o bruto mais o 13º, menos o INSS, menos o Imposto de Renda, menos o Vale Transporte. Observação, olha aqui o Fernando e o João Carlos, tá vendo? Os dois têm o mesmo salário, tem o mesmo desconto de tudo, né? O Vale Transporte é igual, o Imposto de Renda é igual, o INSS é igual, só o 13º que são diferentes. Então observe aí que o João Carlos, né, ele ficou um pouquinho a mais com o salário líquido, tá bom? Mais uma vez aqui, igual bruto, mais o 13º, menos o INSS, menos o Imposto de Renda, menos o Vale Transporte. Pronto. Já que eu vou fazer esse mesmo cálculo para todo mundo, posso clicar e arrastar aqui, que eu já encontro os valores de todos aí, tá? Pessoal, só uma observação. Essa folha de pagamento é a folha de pagamento de dezembro. A única diferença com relação às outras, as demais, né, de outros meses, é com relação ao 13º salário, tá certo? E outra coisa, né, tem empresa que, por exemplo, paga premiação para o funcionário, então ela acrescenta mais alguma coisa, você pode acrescentar, né, aí a premiação, quem define é a própria empresa, uma porcentagem, mas tudo é baseado em alguma porcentagem, tá? Em algum valor. Então aí você vai acrescentando, alimentando a sua planilha. Mas o trivial, né, o básico de uma folha de pagamento, né, o cru dela ali, é o INSS, o Imposto de Renda, o Vale Transporte, certo? Se tiver plano de saúde, é algo a mais. Se tiver algum abono, é algo a mais, tá bom? Então, isso aí você tem que colocar na sua cabecinha. Tem coisas que são essenciais na folha de pagamento e tem coisas que você vai acoplando de acordo com a política financeira da empresa, tá? Para a gente finalizar, falta calcular o FGTS, que também é uma taxa que toda empresa paga para todos os funcionários mensalmente, 8% do seu salário. Sempre, todo mês, 8% do seu salário, tá? O FGTS, vamos aqui para a parte teórica dele, né? O FGTS quer dizer Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e é pago mensalmente pela empresa uma taxa de 8% do salário de todos os funcionários. Detalhe, este valor não é descontado do salário do trabalhador. Então, não pode nenhuma empresa chegar para você, eu vou pagar 8% aqui, mas eu vou tirar 8% que é do seu FGTS. Não pode, é um fundo de garantia e quem paga isso é a empresa, pessoal. Tá bom? Então, fique ligado nisso aí, tá? Vamos aprender aqui a calcular. É bem fácil, né? Bem simples, porque eu já sei que é 8%, como eu tenho aqui, ó. Aqui na minha tabelinha, tá vendo? Pronto. E baseado em quem? Sempre no salário bruto. Não esquece, hein? Então, eu pego aqui, ó, igual o salário bruto vezes 8%. Pronto, olha lá. Mais uma vez, igual o salário bruto vezes 8%. Igual o salário bruto vezes 8%. Tá bom? Olha lá, vou clicar e arrastar aqui todo mundo. E foi. Pronto. Tá completa a minha folha de pagamento.